Surgiram mais duas especulações de que Danilo do Botafogo pode virar reforço do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece se existe alguma mínima chance de essa história avançar. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a mais nova pesquisa envolvendo torcidas de futebol no Brasil. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora falar sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol que estão na primeira divisão do futebol brasileiro. A primeira pesquisa divulgada em 2026 foi feita pela YouGov, uma empresa britânica com atuação em 55 países e que tem escritório em São Paulo desde 2021. Ao contrário da grande maioria das pesquisas, essa escutou pessoas através das redes sociais e de forma virtual. Foram 48 mil entrevistas, que apontaram o Flamengo como o clube mais popular do país, 21%, seguido pelo Corinthians com 15%, São Paulo na terceira colocação com 10%, Palmeiras aparece em quarto e nono, com 9%, perdão. Quinto lugar do Vasco com 6%, o Grêmio é o sexto time mais popular do país, de acordo com essa pesquisa, com 5%. Há um empate técnico entre Botafogo, Fluminense, Internacional, Bahia e Cruzeiro, todos na sétima colocação, com 4% das indicações. O Santos aparece em 12º, ao lado do Atlético Mineiro e do Fortaleza, 3% cada. Sport e Ceará tem 2%, Juventude, Bragantino, Mirassol e Atlético Goianiense com 1%. Você pode ter sentido falta de times importantes que figuram na elite do futebol nacional, mas esses são os números. Gostaria que você usasse o espaço para comentário e opinasse. O que parece para mim completamente fora da realidade é apontar o Mirassol com 1% da torcida, levando em consideração que o time do interior de São Paulo não consegue ser maioria nem mesmo na cidade de Mirassol. A gente assistiu recentemente ao Mirassol decidindo jogos contra Santos, contra Palmeiras e contra Corinthians, sempre em inferioridade. Danilo pode ou não trocar o Botafogo pelo Palmeiras? Nos últimos dias, várias especulações. Queria destacar duas delas. A primeira, essa bem maluca, dando conta de que o Palmeiras estaria disposto a pagar 18 milhões de euros, além de fazer a cessão do Naves em definitivo. O Naves é um zagueiro que pertence ao Palmeiras e está emprestado a um time português. Outra, que surgiu mais recentemente, dá conta de que Giuliano Bertolucci, o maior agente de futebol no Brasil, estaria tentando convencer a Leila Pereira a levar essa negociação adiante. A grande dificuldade seria convencer John Textor a liberar o jogador. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha profissionalmente para o Danilo e também com o representante do Naves. Ambos descartaram qualquer possibilidade de oferta de 18 milhões de euros, mais a inclusão do Naves. Um dos representantes do Danilo chegou a dizer o seguinte, abre aspas, não tem nenhuma verdade nessa história de 18 milhões de euros mais o Naves, só especulação barata. Sobre a tentativa do Bertolucci em levar essa história adiante, o que eu ouvi é que o Danilo hoje está muito focado em jogar bem pelo Botafogo para tentar garantir uma proposta interessante de ligas europeias em julho. Volante que foi contratado do Nottingham Forest por 22 milhões de euros. Para fechar o noticiário palmeirense, Maurício participou normalmente das atividades nos últimos dias, especialmente nessa sexta-feira, e pode ter condição de voltar ao time no fim de semana. Já Paulinho esteve em parte do treino com campo reduzido ao lado de atletas da base. Para completar, Murilo, zagueiro, e Vitor Roque, centroavante, ainda estão sob os cuidados da fisioterapia. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o futuro do Claudinho? O Claudinho vai jogar no futebol brasileiro? O Claudinho pode ter problemas no Al-Sadd? Como é que vai funcionar depois de o atacante, que já foi desejado por vários dos principais times de futebol no Brasil? O Claudinho decidiu sair às pressas do Catar. Tá rolando lá, de fato, um conflito. A gente não tem a mínima ideia de como é que essa história vai acabar. Inclusive, o que se sabe, o que se escuta, é que Israel e Estados Unidos imaginavam por um combate bem mais simples, de solução mais rápida, o que não aconteceu. Mas o time do Claudinho esteve em campo hoje. O Al-Sadd perdeu. Inclusive, foi uma das minhas decepções de aposta hoje. Deixa eu ver como é que terminou. Mas o Al-Sadd, que é líder do campeonato, enfrentou um dos piores times do campeonato Qatari. E a última vez que eu vi, e eu parei de ver porque eu fiquei com raiva, tava 5-1 pro outro time.
Deixa eu ver como é que acabou esse jogo. 5-2. Então, o Al Saad sem o Claudinho, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aí. O Al Saad sem o Claudinho tomou 5-2 dentro de casa, tá bom? Vamos falar sobre o Claudinho, quero falar sobre as últimas de mercado, tem bastidores, tem bastante coisa. A ideia é fazer um programa bem legal, até porque Danilo vindo para o Palmeiras e Naves indo para o Botafogo. Essa foi uma das duas especulações que surgiram nas últimas horas. Vamos lá, ó. O Danilo, de fato, teve duas propostas do Palmeiras, ou teve dois momentos de negociação com o Verdão. Num primeiro momento, ele tentou a rescisão do contrato via justiça com o Botafogo, por conta de salários atrasados. O Botafogo tomou conhecimento dessa postura e pagou todos os atrasados. A partir daí, conversas entre Palmeiras e Danilo acabaram melando. Num segundo momento, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Danilo foi comprado por 22 milhões de euros, ou seja, a metade seria de 11 milhões de euros. O Botafogo recusou na hora a possibilidade de negociar o Danilo. Nos últimos dias surgiram mais duas especulações. A primeira delas, de que o Danilo seria vendido para o Palmeiras por 18 milhões de euros, além do repasse do Naves, que pertence ao Palmeiras, zagueiro que está jogando em Portugal, no Alverca. Falei com o Diogo Silva, que é empresário do Danilo, do Naves, ele falou: Nicola, nunca ouvi nada sobre esse assunto. E aí fui conversar com outro empresário que representa o Danilo. E essa pessoa falou: Nicola, essa história de Naves, de 18 milhões, nunca existiu, tá? Surgiu uma última conversa de que Juliano Bertolucci, maior empresário do Brasil, estaria tentando viabilizar com a Leila Pereira uma proposta oficial para tirar o Danilo do Botafogo. O interesse do Palmeiras existe, é real, mas o Textor não vai querer, em hipótese alguma, fazer negócio com o Palmeiras. A ideia não é reforçar um time nacional, e sim negociá-lo com times de fora. Olha quem está por aqui, William Bigode. Nicola, quais as novidades do Verdão? Pela pequena amostra dos clubes no começo do Brasileirão, quais seriam os 4 rebaixados para você no fim do ano? Bigode, que é torcedor do Uruguai e também do Palmeiras. Bigode, não sei se teremos reforços no Palmeiras até o fim da janela, tá? Talvez o principal reforço possa ser o Paulinho, que hoje fez trabalho em campo reduzido ao lado dos atletas da base. O Palmeiras está sendo muito conservador, muito precavido nas tratativas, na recuperação do Paulinho, para evitar que ele volte antes do tempo e se machuque. Mas acho que o Paulinho pode ser o grande reforço do Palmeiras até o fim dessa janela, até a próxima janela de transferências que abre na metade do ano. Você falou sobre rebaixados. Deixa eu abrir a tabela de classificação. E aí eu queria fazer duas contextualizações, duas opiniões, né? Primeira delas, o Cruzeiro está fora da briga do título, até aí nenhuma novidade. Mas eu acho que se teremos alguns candidatos na disputa com o Flamengo e o Palmeiras, que seguem como os maiores favoritos, esses candidatos são Fluminense e São Paulo, nessa ordem, tá? Eu confio mais no time do Fluminense hoje do que no time do São Paulo. Respeito o bom momento do São Paulo, são 13 pontos em 15, mas ainda não confio no São Paulo. No Fluminense, eu confio para que o Fluminense seja o que o Cruzeiro foi no ano passado. Eu acho que o Fluminense hoje é o grande candidato à terceira força do futebol brasileiro. Se tem algum time que pode dar trabalho na pontuação pelo título do Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Flamengo, que são os favoritos, esse time, para mim, é o Fluminense. Beleza? Dito isso, na briga contra o rebaixamento, eu acho que o Remo é fortíssimo candidato à queda. Acho que o Remo tem muita chance de ser rebaixado, tá? E eu acho que o Cruzeiro certamente não estará. O Internacional eu acho que vai acabar se recuperando, tem criado, tem construído, não tem um elenco tão ruinzinho assim, mas se a gente tiver que apostar em times grandes que vão brigar contra o rebaixamento, eu acho que Internacional e Santos hoje são os que mais me causam preocupação. Mas só para responder então, vai. Eu acho que o Remo é muito candidato ao rebaixamento, a Chapecoense, mesmo com 5 pontos, é muito candidato ao rebaixamento. O Vitória, para mim, é candidato ao rebaixamento. E aí, para citar mais um, mesmo com a campanha excelente do Coxa, 7ª colocação com 7 pontos conquistados, eu ainda vejo o Coritiba como real candidato à queda, tá bom? Hora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu e revoltou sua torcida, pelo menos nas redes sociais. Verdão foi enfrentar o Vasco em São Januário, saiu vencendo por 1-0 com o gol do Flaco Lopes, mas na etapa final, Vasco surpreendeu, foi melhor do que o Palmeiras e conseguiu a virada com gols de Thiago Mendes e Cuiabano. A derrota fez com que o Palmeiras perdesse a liderança do campeonato.
Verdão se manteve com 10 pontos e viu o São Paulo, graças à vitória contra a Chapecoense, já vou falar sobre esse jogo, pular para 13 pontos, assumindo a ponta de forma isolada. Palmeiras hoje tem os mesmos 10 pontos do Fluminense e também pode ser alcançado pelo Flamengo, que tem 7, mais um jogo a menos do que os demais concorrentes. Importante registrar que o Palmeiras não perdia para o Vasco desde 2015. O Vasco era um dos maiores fregueses do Palmeiras. Nos últimos 4 confrontos em São Januário, eram 4 vitórias alviverdes, e todo esse contexto fez com que, especialmente nas redes sociais, a cobrança do torcedor alviverde fosse bem forte, mesmo levando em consideração que o Palmeiras vem de um jogo de título de campeonato paulista. Só para completar, na entrevista coletiva, João Martins, o auxiliar técnico de Abel Ferreira, detonou o gramado de São Januário, afirmando que até parece que plantaram batatas no campo. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias importante para vocês acompanhar esse giro de notícias do Palmeiras, para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado no noticiário do Verdão, combinado? Então, rapaziada, muito obrigado por vocês ficarem aqui assistindo nosso conteúdo. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative os sinos de notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo. Valeu, um grande abraço para você, até o próximo vídeo, fui.